É uma alegria para mim chegar aí até sua casa, meu irmão, minha irmã, para a nossa leitura orante de toda a semana, de todo o domingo. Desta vez é para o 21º domingo do tempo comum. É o domingo 25 de agosto. E aqui me apresento para a nossa leitura orante da palavra. Desta vez, ou a palavra a ser proclamada no Evangelho deste domingo, nas celebrações em todas as igrejas católicas, é Lucas 13, versículos 22 a 30. Eu começo lendo, peço a você que acompanhe, se tiver sua Bíblia em mãos, queira ir até o capítulo 13 de Lucas, versículos 22 a 30. Começo a leitura primeiro. Jesus atravessava as cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater à porta, dizendo: Senhor, abre-nos. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste nas nossas praças. Ele, porém, vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar na mesa no reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Então, meu irmão, minha irmã, esta é a palavra para este 21º domingo do tempo comum. O contexto é de Jesus a caminho para Jerusalém. Antes, tinha ele falado da parábola, contado a parábola da figueira estéril. Tem a figueira que recebe muitos recursos e a imagem, a parábola, mas não produz frutos. Também houve a parábola do grão de mostarda, do fermento, segundo a versão de Lucas. E então surge alguém, enquanto Jesus estava a caminho de Jerusalém. Importante esse detalhe. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. Por que a informação? Lá em Jerusalém, sabemos, ele se depararia com os adversários, com aqueles que pretendiam, desde a Galileia, pretendiam eliminá-lo. E ele vai, não porque procura enfrentar adversários, mas porque até na hora derradeira de sua vida, ele
e Ele perdoará. Ele vai para o extremo da revelação do amor bondoso e misericordioso de Deus. Esta ida para Jerusalém não aponta apenas para um deslocamento geográfico. Está em viagem, uma viagem ocasional. É uma meta de vida. Qual é a meta? Qual é o objetivo? O que ele busca? Ao que ele quer chegar? Onde ele quer chegar? O que quer alcançar? Quer chegar ao extremo da revelação do amor de Deus. E enquanto está neste caminho, é consultado: Senhor, são poucos os que se salvam, é pequeno o número dos que se salvam. Por que a pergunta? Naquele tempo, a questão da salvação era de grande relevância, esperava-se o Messias. Uns diziam que seria um Messias, os fariseus, que premiaria todos aqueles bons observantes da lei, de um código moral elevado, de práticas de regras religiosas, de observância muito rigorosa. Era uma vida, em certo sentido, de comportamentos exteriores muito elaborada, a vida e os comportamentos. Pensavam eles que seriam salvos todos aqueles que se dedicassem a observar os regramentos religiosos inúmeros. No nosso texto, inclusive, está escrito assim: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam, mas originalmente é pequeno o número dos que são salvos. Não são eles que se salvam, mas que são alcançados pela salvação. Para os fariseus eram muitos, todos aqueles que observassem a lei. Os saduceus eram outro grupo que nem acreditava na ressurreição. Não tinha nenhuma perspectiva de uma vida para além da morte. Então, ser salvo ou salvar-se é ter uma vida de sucesso, de tranquilidade, de prosperidade, de muitos triunfos. Havia o grupo dos apocalípticos. Aqueles defendiam que quando viesse o Messias seriam muito poucos aqueles que seriam salvos. Aqueles que tivessem uma vida muito, muito severa, que viviam inclusive em grupos separados, para não se mesclarem com todas as formas de impurezas que pudessem se apresentar na sociedade. E aí a resposta do Senhor: não entra nessas disputas se é pequeno ou se é grande. O que ele pretende? Vamos observar. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não conseguirão. E então segue a explicação. Uma vez que o dono da casa tiver fechado a porta, haverá os que queiram entrar. O dono da casa, aqui é a imagem do próprio Deus. E muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, baterão, dizendo: Senhor, Tu ensinaste nas nossas praças, nós comíamos e bebíamos. Curioso que a este Senhor, a quem pertence a casa e que fecha a porta, comíamos, bebíamos contigo, ouvíamos teus ensinamentos nas praças. Não diz, não menciona os pobres, os fracos, os que precisavam de solidariedade misericordiosa, de fraternidade. De quem o evangelista está a falar? Daqueles seguidores de Jesus que ignoravam os fracos, ignoravam as necessidades dos outros e viviam, bebíamos e comíamos. É uma referência aqui às celebrações eucarísticas,
participavam de todos os eventos religiosos. Inclusive aqueles cristãos, estamos nos anos 80, 85 por aí, a quem parecia bastar participar das missas, vamos falar assim, naquela época, não se usava esse termo, é evidente, dos encontros comunitários, mas comíamos, bebíamos, tu ensinavas, mas não havia nenhum desdobramento prático, efetivo, em relação aos que precisavam, em relação ao próximo. Amarás o próximo como a ti mesmo. E então, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que cometeis a injustiça. Que injustiça se fala? Ignorar a dor de quem precisa de Deus e de quem precisa do nosso amor e da nossa fraternidade. Não se trata aqui de dizer, não fiz nenhum mal, mas de reconhecer o bem que não foi feito, que foi ignorado. E lá haverá choro e ranger de dentes aqueles que não puderem entrar. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, pessoas que não participaram da vida eclesial ou eclesiástica, mas tiveram proximidade, afeição, espírito de fraternidade, face ao irmão necessitado. Estes entrarão. Meu irmão, minha irmã, não se trata aqui de dizer que simplesmente as expressões religiosas não têm relevância. Tem. Mas o valor não está simplesmente no rito observado, mas na verdade celebrada e justiça, misericórdia, caridade praticada. É isto que define quem é discípulo e quem herda a eternidade. Quem será salvo. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Então, meu irmão, minha irmã, estamos na segunda parte da leitura orante deste dia 25 de agosto, ou para este domingo, 25 de agosto. É o 21º domingo do tempo comum. É Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Vamos lá, sempre. É esse o ponto de partida. Vamos à nossa pacificação interior. Todos nós levamos conosco um pequeno vulcãozinho de agitações. Sempre temos algumas erupções que estão a comprometer a nossa paz. E aí lembramos de problemas, dificuldades, dores, amores, tensões. Muitas coisas que esquecemos, lembramos justamente na hora que queremos rezar. Vamos nos predispor a criar um ambiente interior para que seja a oração a prioridade destes minutos. Ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento, queira fechar os olhos e respirar profundamente. Tente sentir
seus ouvidos sem tocar neles. Tente sentir sua garganta, o ar que por ela passa, os pulmões que se inflam de ar, o coração que bate. Tente sentir a sua coluna, desde cima até embaixo. Coluna cervical, coluna lombar, vertebral. Tente sentir as suas pernas, os seus pés. Para tudo isso, é preciso concentração, silêncio, quietude. E agora vamos ao segundo passo. Agora começa a oração. Vamos pedir ao Espírito Santo calor, amor de Deus, que venha impregnar nossos sentimentos, que venha iluminar nossa percepção, que seja o Espírito de Deus a mover-nos, que seja por causa de Deus o que vamos fazer agora, como uma resposta que queremos dar a Ele, como se Ele tivesse nos alcançado com o seu olhar, com a sua voz, e espera uma resposta nossa. E juntos vamos dizer: vem Espírito Santo. Estavas presente na criação, estavas presente nos profetas, estavas com Jesus, com os apóstolos, com todos os evangelizadores da história, com os santos. Vem participar deste momento. Somos muitos, em muitos lugares, pelo Brasil afora, que queremos acolher a voz do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Espírito de Deus, a compreender sua palavra, a acolher sua pessoa, a responder à sua verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos a mais um passo. Vamos imaginar as cenas da palavra há pouco lida e explicada. É preciso aqui criar imagens. É orar com a imaginação. Vamos aqui observar que Jesus atravessava cidades, ensinando. Seu objetivo era Jerusalém. Podemos até vê-lo em alguma cidade, pequena cidade talvez, aldeia quem sabe. Vamos imaginar aquela aldeia que nós já vimos alguma vez, de onde viemos quem sabe, e o Senhor está a passar por lá. E pessoas saem pelas janelas, pelas portas da vila e querem vê-lo e reconhecê-lo. Talvez até nos aproximemos dele e alguém lhe pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele até para responder. E começa, vamos tentar ouvir a sua voz. Pessoas da aldeia que imaginamos também estão lá a ouvi-lo. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. E o Senhor continua a falar. Agora serve-se de parábolas. O dono da casa, quando houver levantado e tiver fechado a porta, já não mais irá abrir para os que por último chegarem, por força de seu atraso.
E começareis a dizer, é o Senhor que está a falar. É isso que eu vejo e que ouço, segundo a minha imaginação. Muitos começarão a dizer, ouvíamos teus ensinamentos, comíamos e bebíamos. E a resposta, não vos conheço, não sei de onde sois. Vamos tentar ver o Senhor, vê-lo, ouvi-lo. E aquele Senhor naquele dia dirá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis a injustiça. Observemos, choro e ranger de dentes é a atitude de quem reconhece ter sido derrotado na vida. O choro é a decepção, ranger é a imagem da indignação, da raiva, da frustração. Vamos tentar imaginar o Senhor a dizer, haverá choro e ranger de dentes. E o Senhor continua, vamos tentar ouvi-lo. Muitos profetas do reino de Deus serão lançados fora, inclusive. E virão outros do Oriente e do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugar à mesa. E o Senhor olha para mim, está a repetir, não quer me julgar, mas está a repetir, esforce-se para poder passar, atravessar a porta estreita. Talvez eu até queira responder ao Senhor, mas Senhor, eu participo da missa com regularidade, eu tenho comportamentos até bons, meus valores éticos conformam-se com aqueles do Evangelho e talvez o Senhor me espere para dizer, para ouvir-me em todas as virtudes e grandezas que posso apresentar. E Ele, e a atenção aos fracos. Participou de muitas celebrações e retiros e grandezas, mas a atenção com quem precisava de Deus. Talvez Ele olhe para mim, aqueles mais distantes, do norte e do sul, aqueles com quem eu me encontrei, quem sabe por pura casualidade, e aquele fraco, esquecido, Ele está a olhar para mim e talvez pronuncie o nome daquela pessoa que eu ignorei. Ou de aquela pessoa que precisa da minha afeição misericordiosa. Talvez Ele olhe e pergunte a mim, pronunciando até o nome. E aquele lá, aquela, fautores da iniquidade ou da injustiça, como o texto traduz, quer dizer, a indiferença com quem precisa é uma maneira de ser injusto de modo ativo. E Ele olha para mim e talvez esteja a pedir, quando vai ver aquele ou aquela que você ainda não visitou ou por quem ainda não se importou. Ele olha para mim, eu olho para Ele, Ele me encontra e me ouve. E está a repetir, eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Ele me olha, pede a minha resposta e é a hora da minha oração. Que propósitos quero assumir diante dEle? Que pedidos fazer? O que me convém? Ou aqueles que eu ainda há força para ir ao encontro daqueles que precisam de mim? É a hora da minha oração.